Oi gente, bom dia, bom ter você mais uma vez aqui com a gente no canal Mamãe Quero Papá. Meu nome é Priscila, sou criadora do canal Mamãe Quero Papá, um local pra gente conversar sobre introdução alimentar. Eu tô passando algumas orientações para vocês, porque essa fase é um pouco difícil, são muitas inseguranças, o bebê tá mudando, a gente às vezes não sabe como lidar, é muita informação nova, né? Então isso deixa às vezes a gente bem inseguro sobre como deve agir, o que deve fazer, certo? E aí eu criei esse espaço pra gente estar conversando, pra gente estar trocando ideias sobre como cuidar dos bebês, o que fazer na introdução alimentar, como agir, como oferecer, tudo isso. E hoje a gente trouxe um assunto que está sendo bem debatido no mês, que é as alergias alimentares. A gente sabe que é um tema importante, que está ganhando bastante repercussão pelo número de crianças que vêm desenvolvendo alergias alimentares. A gente vai discutir um pouquinho algumas causas de alergias alimentares e por que e o que nosso estilo de vida, como o nosso estilo de vida pode estar afetando essas crianças para que elas desenvolvam esse tipo de alergia, tá? Então a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês sobre isso hoje, certo? Se você tem bebê pequenininho, vai contando aqui pra mim, diz de onde você é, qual a idade do seu bebê, se você enfrenta alergia alimentar com o seu bebê ou se alguém da família tem alergia alimentar e como é que tá sendo essa fase com esse bebê, porque a gente sabe que a alergia alimentar, e a gente vai definir um pouquinho o que é alergia e o que não é, e como que isso influencia realmente, às vezes, até o convívio social, né? Muitas vezes, conversando com uma pessoa que tem uma intolerância. Esses dias, ela falou pra mim que é difícil, né? Às vezes a gente quer estar participando mais do convívio social, com os amigos e tudo, mas aí é difícil, porque às vezes as pessoas não entendem, né? E querem que a gente faça algumas coisas que a gente sabe que não faz bem, né? Pra nossa saúde, tá bom? Então, eu vou me apresentar de novo. Meu nome é Priscila, eu sou enfermeira, tá? Sou mãe de duas crianças, o Davi de 3 anos e o Samuel de quase 2, tá? Particularmente aqui na minha casa, ninguém tem alergias alimentares, mas na minha família tem intolerância à lactose, né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes até chegar um diagnóstico é um pouco sofrido. E aí existe uma confusão muito grande também. O que é a alergia alimentar e o que é a intolerância alimentar? E a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso hoje, tá? Então, para quem está chegando agora, o tema dessa live são as alergias alimentares. Como lidar, o que é a alergia alimentar, como isso influencia na nossa vida, tá bom? Então, quem tiver um bebê com alergia ou se a pessoa mesmo tiver alergia, vai me contando aqui pra gente dividir um pouco, trocar um pouco as ideias, tá bom? Então, vamos lá. Existe uma diferença importante entre a alergia alimentar e a intolerância, tá? A alergia é o corpo, o nosso sistema imunológico, que reconhece algo como estranho e aí ele tenta combater isso, tá? E no caso das alergias alimentares, ele vai combater isso de forma às vezes exacerbada, muito forte, né? E aí causa toda a repercussão, né? As manifestações muitas vezes de pele, manifestações gastrointestinais. Às vezes, e existem os graus, né? E aí, se for um grau muito elevado, pode acontecer o quê? Um edema nessa região das vias aéreas, a pessoa incha tanto que aí fecha o espaço de passagem de ar e a pessoa fica sem conseguir respirar. Isso pode levar ao óbito. Como também existe as reações anafiláticas, que todo o corpo, né, entra num estado bem importante, assim, de uma reação muito forte, e aí também pode levar ao óbito, tá? Então, existem alguns alimentos que as suas proteínas são mais facilmente reconhecidas como, a gente chama alérgenos, né? Que são essas proteínas estranhas ao nosso corpo, e isso faz com que essa reação alérgica aconteça, tá? Então, esses alimentos alérgenos são em torno de 8, os mais importantes, mas as alergias alimentares, elas podem acontecer
até com um alimento que que a criança já entrou em contato algumas vezes, nunca deu alergia, de repente ela pode desenvolver. Então, logo de cara, você que está chegando nessa live, se você é daquelas pessoas super prestativas, que querem ajudar os pais, dando um biscoitinho aqui, uma balinha acolá, não façam isso. Por quê? Não só alimentos que não são saudáveis e indicados para criança, mas qualquer alimento. Você não sabe o que essa criança tem alguma alergia alimentar, principalmente se você está vendo a criança pela primeira vez. E também, se por acaso essa criança vier a desenvolver uma alergia àquele alimento que porventura ela já tenha sido entrado em contato alguma vez, por exemplo, tem crianças que têm alergia à banana. E aí é um alimento que é super conhecido, super dado para as crianças. É um alimento fácil, não precisa você estar lavando tanto, tudo. Então, assim, super fácil. Tá no supermercado, a criança está com fome, compra uma banana, dá para ela que fica tudo bem. Né? Só que o que acontece? Se você oferece algum alimento e os pais nem sabem que essa criança comeu e ela vem desenvolver alguma reação, os pais não vão saber a quê, porque não vão saber o que a criança comeu. Então é muito importante, não ofereça nada para uma criança, especialmente se você nem conhece a criança, tá? Então é um recado logo de cara que eu quero dar para você. Às vezes a pessoa tá fazendo isso na melhor das intenções, né? Às vezes a pessoa não tá vendo que os pais estão resolvendo alguma coisa e a pessoa quer ajudar, mas pergunte sempre aos pais. Os pais têm que estar cientes do que a criança está comendo para que, se por acaso alguma reação acontecer, os pais já vão saber. Tudo bem? Então esse é o primeiro recadinho de hoje, uma dica importante. E eu tenho certeza que os pais que estão me ouvindo concordam, não é isso, pais? Se manifestem aí. Eu sou uma, não gosto que dê nada pro meu filho sem me perguntar. Certo? Eu sou responsável por ele. Se ele passar mal e for pro hospital, sou eu que vou com ele. Não é a pessoa que deu. Então me perguntem. E se eu ver que é algo que não vai ser bom pra ele, eu não permito que a pessoa dê. Ou se for algo muito grave, que vai fazer meu filho correr algum risco, eu converso com ele e não deixo que ele coma, mesmo que ele já tenha recebido. Tudo bem? Então vamos lá. Existem as reações que realmente o corpo reage contra aquilo, são as reações do nosso sistema imunológico contra um alimento, mas existe também as reações que são próprias do alimento. Né? Por exemplo, um alimento que passou do prazo de validade ou o acondicionamento não foi muito bem feito e aí esse alimento está começando a estragar, você comeu e não sabia. Né? Então o corpo vai reagir àquelas toxinas, aquelas bactérias, e aí vão acontecer as manifestações gastrointestinais. Esse é um tipo de manifestação que não envolve o sistema imunológico. Né? E existem aquelas reações realmente que acontecem. E existem também as intolerâncias, né? Que aí o corpo não produz, por exemplo, uma enzima, no caso dos intolerantes à lactose. Eles não produzem aquela enzima que vai digerir a lactose, né? Que é a enzima lactase. Ela não é produzida de forma nenhuma, ou é produzida em quantidade muito pequena, que não satisfaz a digestão daquele alimento, e aí a pessoa tem as manifestações, né? A flatulência, né? Fica, às vezes, vômito, diarreia, tá? Então, esse é um tipo de manifestação que não envolve o sistema imunológico, certo? Então, às vezes as pessoas confundem muito a intolerância, por exemplo, à lactose com a alergia. A alergia, às vezes, tem algumas manifestações parecidas com a intolerância, só que elas são bem mais graves, geralmente, e mais sérias e podem, inclusive, levar ao óbito, tá? Então, o que a gente pode pensar? O bebê entrou em contato a primeira vez, vamos supor, com a banana, com a cenoura, e aí, como é que eu posso estar suspeitando se é uma alergia ou não? Alguns alimentos, como eu falei, eles têm umas características próprias. Por exemplo, o abacaxi, às vezes deixa avermelhado ao redor da boca. A casca da laranja, por exemplo. Isso é uma coisa própria do alimento, às vezes é uma enzima, é um alimento muito ácido que causa essa manifestação. Mas se você percebe que além dessa vermelhidão, existem outras manifestações, o bebê ficou todo vermelho, ficou se coçando, ficou difícil para respirar, está acontecendo um chiado na respiração, aí a gente já pensa em que não foi só uma reação do próprio alimento por conta de uma enzima, alguma coisa que ele tem, pode ser uma reação do corpo contra aquela proteína que o bebê entrou em contato, né? Então, essas manifestações de respiração mais difícil, ruidosa, um prurido, né, uma coceira em várias regiões do corpo, manchas,
E isso sempre que a criança entra em contato com aquele alimento, a gente já pode estar suspeitando. E existem também os grupos de risco. Quem são esses grupos de risco? Aquelas crianças que têm na família pessoas com atopia, tá? O que é a atopia? É uma tendência, digamos assim, as pessoas a terem reações alérgicas, né? Então, aquelas famílias que, principalmente parentes de primeiro grau, né? Que tem asma, rinite alérgica, tá? Que já tem alergias alimentares, esses bebês, a gente tem que ter um olhar um pouquinho mais clínico mesmo, assim, para estar observando com os novos contatos de alimento, se essa criança vai ter uma reação ou não, tá? E aí, o que a gente pode fazer? Existem vários estudos foram feitos e o que foi percebido? Que alguns alimentos que são mais propícios a produzirem essas reações alérgicas, quando eles são dados entre 6, 7 meses, 8 meses, as crianças desenvolvem até menos alergias do que as crianças que entram em contato com esses alimentos mais tardiamente. O que acontecia? O ovo era dado mais lá na frente da introdução alimentar, o amendoim, a criança entrava em contato lá para os 3 anos, leite de vaca depois dos 2. O que acontece? Viu-se que isso acabava, não interferia positivamente no desenvolvimento da alergia. Tá? A gente hoje sabe que existe uma janela imunológica que a criança, quando entra em contato com esses alimentos durante esse período de janela imunológica, eles desenvolvem menos essas alergias. E que alimentos são esses, né? Os peixes, o ovo, a proteína do ovo, né? Gema e clara, os crustáceos, o próprio leite de vaca. E aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre o leite de vaca daqui a pouquinho. Que mais? Algumas frutas também pode acontecer alergia, mas são bem menos comuns, tá? Principalmente o leite de vaca. E aí, quem já tem alergia à proteína do leite de vaca, muito mais facilmente desenvolve reações com outros tipos de leite também, de mamíferos. Não leites vegetais, mas leites de outros mamíferos, como cabra, tá? E aí, a gente tem que observar também, tem que ter muito cuidado. O ovo, que é um alimento que a gente usa extensamente na nossa culinária brasileira, né? E em outras culinárias também, mas aqui é bem presente, tá? Acontece bastante, tá? Ao glúten, que tá presente no trigo, tá presente também no macarrão, tá? E outros alimentos também que são muito importantes que a gente tem que estar atento, não apenas, né, esses alimentos naturais que a gente consome, os industrializados com aquele monte de corante, de conservante, todos os antes aí, eles são recebidos no organismo como algo estranho também. E aí, essa alimentação que é muito voltada para industrializados, hoje o que a gente vê muito, né, nas propagandas? Comidinha para bebê. O que é comidinha para bebê? É o iogurte de fruta, que de fruta não tem nada, tem corante, né? Refrigerantes. Eu não sei se você sabe, mas quando a Coca-Cola surgiu, existia uma propaganda que falava assim, quanto mais cedo, melhor. Né? Porque é gostoso, porque é bom. Então, quanto mais cedo para o bebê, melhor, porque ele tá consumindo coisas gostosas. Né? E o que a gente sabe? Refrigerante não é legal para o bebê. Por quê? Existem conservantes, existe um monte de coisa que não é natural no refrigerante, que vai ser recebido no organismo desse bebê como um agressor. Essas agressões ao longo do tempo podem sim levar a um desenvolvimento de uma alergia alimentar. E as alergias alimentares, como qualquer outra alergia, né, o quanto mais você se expõe ao seu alérgeno, pior fica, né? Mais fortemente aquela reação vai acontecer. Eu digo isso por mim aqui em casa, né? Eu tenho uma alergia a produtos de limpeza e ela tá ficando cada vez mais grave. Né? Então, assim, é uma alergia importante, não a minha, assim, mas a alergia alimentar, no sentido de que pode realmente levar, né, a reações graves, tá bom? Às vezes, e aí as pessoas podem ficar pensando, e o leite materno pode fazer com que a criança desenvolva algum tipo de alergia, no caso da proteína do leite, né, de vaca? Porque a alergia à proteína do leite de vaca é uma das alergias mais comuns que os bebês desenvolvem até 2 anos de idade. Geralmente depois disso dá uma melhorada, né, a criança vai se expondo
e vai tendo reações geralmente menos graves do que no início. E a proteína do leite de vaca vai estar passando para o bebê nos primeiros meses através do leite materno. Então, aí pode se pensar, então vamos tirar o leite materno. Não, não precisa tirar o leite materno. O leite materno, inclusive, é um fator de proteção contra as alergias alimentares, tá? Então, por favor, se você está suspeitando que alguma coisa na sua alimentação está levando a reações no bebê, não suspenda o aleitamento materno, tá? O que você pode fazer? Tira aquilo que você acha que está causando a reação no bebê, passa uns dias sem se alimentar com ela. E aí o que acontece? Com o passar do tempo, você observa se o bebê realmente melhorou. Se ele melhorou com aquilo que você tirou, seja o leite de vaca ou algum outro alimento que você está suspeitando que está causando essas reações, aí você percebe, melhorou, não melhorou. Se melhorou, pode ser que realmente seja aquilo. E aí você só retira aquilo da sua alimentação e o bebê vai ficar ok. Tá? Não precisa suspender a amamentação por conta de alergia à proteína de leite de vaca. E quem vai dar esse diagnóstico é o médico. Então, tá suspeitando? Vai ao médico, conversa com o pediatra. Se o pediatra vê que precisa, ele indica outro profissional, certo? Mas sempre com acompanhamento médico para você ter certeza do que você está fazendo. E aí vem outra questão. Então será que é melhor eu, como gestante, ou eu, como mãe que estou amamentando, deixar de comer esses alérgenos para não passar nada pro leite? Não há necessidade de você retirar isso da sua alimentação caso não há nenhuma reação no seu bebê, tá? Não precisa, não há nenhum estudo comprovando que existe um benefício em você, por exemplo, enquanto gestante, deixar de comer amendoim, deixar de comer ovo, deixar de comer algum crustáceo, tá? Deixar de tomar leite. Apenas se quando você estiver amamentando, você perceber que ele está causando alguma reação mais importante no seu neném. Tudo bem? Então, tranquilo, você pode estar se alimentando, o bebê está recebendo aquilo pelo leite materno. Se não está dando reação, ótimo, tudo bem, ok, pode manter, tá? E aí, se você suspeitar, vai ao médico e vê isso com ele, certo? E os alérgenos, eles precisam entrar sim na alimentação do bebê, logo no primeiro ano de vida, inclusive nos primeiros meses de introdução alimentar, certo? O que acontece, como é que você pode dar, por exemplo, amendoim, as castanhas, que são importantes entrar também na alimentação do bebê, até porque elas são ricas em ômegas, tá? O ômega 3, que faz parte, que deve fazer parte da alimentação do bebê, não no grão. Você não vai entregar um grão, um pedaço, né, uma castanha para o neném, um amendoim inteiro para o neném. O que você faz? Você faz as farinhas. Você pode correr o risco de quebrar seu liquidificador, mas você pode fazer isso. Coloca o grão no liquidificador e bate. Ele vai formar farinha, ou então compra farinha pronta, né? Mas o que acontece? Aquela farinha você pode estar usando em alguma preparação para o bebê, num bolinho, sem açúcar, tá? E aí você está adicionando aquilo ali à alimentação do bebê, ele está sendo exposto. Mas um detalhe muito importante, a gente não deve oferecer, por exemplo, 2 alérgenos de uma vez para o neném. Porque se ele tiver uma reação, você não vai saber a quê, tá? E principalmente aqueles bebês que já têm algum tipo de alergia, algum tipo de atopia, e você expõe ele a muito glúten, por exemplo. Então, assim, o glúten, como eu falei antes, né, ele faz parte, ele é um componente, né, do trigo, ele está presente no trigo, está presente no macarrão, tá? Mas o que acontece? Se você der uma quantidade muito grande, o bebê pode acabar desenvolvendo alergia, mesmo no início, nessa janela imunológica que eu comentei. Então, no início da introdução alimentar, a gente expõe o bebê aos pouquinhos. O ideal é praticamente um alérgeno por semana, né? Um alérgeno a cada 3 dias, a cada 5 dias. E aí você espera para ver alguma reação. Não teve, mas você também não põe uma quantidade grande para o bebê comer. Tá? Você dá um pouquinho, aí comer o macarrão hoje, por exemplo. Daqui a 3 dias, 5 dias, você dá um outro alérgeno, tá? Um peixe, certo? Ou um ovo, faz um omeletinho. Pode ser o ovo cozido, bem cozido, né? Em torno de 8 a 9 minutos, que depois que levantou a fervura, você tira, né? Resfria esse ovo, né? Tira a casca, para ele não continuar cozinhando dentro da casca. E aí você oferece em tiras para o bebê. Ou então você pode fazer um omeletinho, tá? Porque é importante que ele coma a clara e o ovo, né? A gente não exclui mais, separa um do outro e oferece só a clara para o bebê, tá? E aí nesse omeletinho você pode picar folhas verdes e dar, que aí o bebê come a proteína
né? Come o ovo e come também as folhas, que são importantíssimas para o neném, tá? Até também para ele ir criando o hábito de comer folhas, que às vezes lá para um ano e pouco, 2, eles já começam a ficar mais resistentes com alguns alimentos, não querem comer, e aí se ele já está habituado a comer as folhas, aí vai ser bem mais fácil para você continuar com esse hábito, tá bom? Então, ó, outra dica, não precisa mais separar o ovo, né, a clara da gema, a gente dá os dois juntos. E uma forma de você fazer isso, inclusive, são os omeletes, tá? Então, ó, lembra, um alérgeno por semana, o que são os alérgenos? O ovo, o peixe, os crustáceos, o glúten, né, presente no trigo, o leite de vaca. A gente tem que ter muito cuidado, porque mesmo naquelas regiões que tem uma dificuldade, né, de estar conseguindo, os pais não têm muitas condições de estar adquirindo as fórmulas, seja porque não tem muito disponível, ou mesmo porque elas são caras realmente, não é aconselhável oferecer o leite de vaca integral para o bebê, tá? Os leites de vaca integrais, eles têm uma quantidade de proteínas, como a caseína, que são proteínas são mais difíceis de digestão e são estranhas ao organismo do bebê. E uma das proteínas que mais causa alergias alimentares no bebê é a caseína do leite, tá? Então eu tenho que ter muito cuidado. Se você por acaso não tem condições de comprar a fórmula láctea, converse com seu pediatra, a melhor forma de você estar fazendo essa introdução alimentar e continuando com o leite, tá? Ou mesmo antes de começar a introdução alimentar, não consegui amamentar de jeito nenhum, tive suporte, ou não, né, que às vezes a gente não tem tanto suporte, e aí vou precisar dar outro leite pro meu bebê, certo? A última opção seria o leite de vaca integral. Além dele ter essa quantidade de proteínas estranhas em muito maior quantidade do que o leite de fórmula, ele também tem uma quantidade muito maior de gordura, uma quantidade de sódio maior. Então, assim, são várias coisas que vão estar prejudicando. Sem falar que o ferro que presente no leite de vaca é muito inferior ao leite materno, muito inferior da fórmula. Então, o bebê pode desenvolver uma deficiência também no ferro por conta disso, tá? E a gente sabe que o ferro, ele é muito importante para o desenvolvimento, o crescimento e, inclusive, até intelectual no bebê, tá? Então, isso é muito importante. Então, voltando a questão das alergias alimentares, certo? Se você está chegando agora, por favor, se você é pai, você é mãe, com certeza vai estar, você concorda comigo. Se você é daqueles muito prestativo, que gosta muito de estar ajudando os pais e dando outras coisas que às vezes nem os pais dão pro bebê, por favor, lembre-se que o bebê pode desenvolver uma reação, uma alergia alimentar àquilo que você está dando, principalmente se não for um alimento saudável para o bebê, tá? Então, os conservantes e às vezes até alguns alimentos que são alimentos naturais podem estar desenvolvendo isso, e os pais precisam saber o que os bebês estão se alimentando, para que caso alguma reação aconteça, eles tenham noção do que pode estar levando essa reação, qual alimento o bebê reagir, tá bom? E aí eu quero parar um pouquinho só para conhecer um pouquinho quem está chegando, se você tem algum bebê com reação alérgica a alimentos, ou se você tem um bebê que está começando a introdução alimentar, por favor, vamos conversando aqui para ver como que eu posso te ajudar melhor, tá bom? E aí, gente, alguma pergunta? Certo? É um pouco complicado quando a gente tem, né, bebezinhos com reação alérgica a alimentos, porque às vezes a gente fica meio com medo, né, de sair com ele, certo? E às vezes atrapalha um pouco o convívio social, inclusive, da criança, tá? Mas é necessário também, a gente tem que deixar isso bem claro também, quando a gente, mesmo que o bebê não tenha alergia alimentar, aos parentes, né? O que pode e o que não pode ser dado, eu falei isso em outra live, porque a gente precisa, né, da rede de apoio, mas uma rede de apoio precisa apoiar, não atrapalhar, né? Então, por favor, certo? Se você tem alguém na família que tem alergia, né, e você não, é legal você dar um suporte também, as pessoas precisam, né? Pronto, a Debbie tá comentando aqui que o bebezinho dela tá com 4 meses, mas já tá se informando sobre a introdução alimentar. Muito bem, Debbie, é assim mesmo. Eu acho que
Quanto mais cedo a gente começar a se informar, eu acho que, inclusive, a gente pode até começar isso na gestação também, porque é um período que a gente está muito aberta a estar recebendo informações. E aí a gente, às vezes, quando chega, né, depois que o bebê nasce, são tantas mudanças, é tão difícil, às vezes, a gente centrar e até mesmo entender alguma coisa que estão passando pra gente, que às vezes o cansaço é tão grande que a gente não consegue nem raciocinar muito bem. E aí, às vezes, chega de repente a consulta de 5 meses que o pediatra já vai te dando as primeiras orientações, o que que precisa, como fazer, em que momento começar. Às vezes a gente está com tanta informação e a gente não está muito bem fisicamente para estar recebendo tudo isso. Então, às vezes fica bem difícil da gente entender o que tem que fazer, né? Então, como eu comentei no comecinho, a gente está tratando um pouco dos alimentos alérgenos, né? Esse mês eu foco bem forte sobre as alergias alimentares, tá? E a gente não precisa ter um medo, aquele pavor dos alimentos que muitas vezes passam pra gente que causam essas alergias e muitas vezes a gente nem faz, os bebês nossos nem fazem parte do grupo de risco e a gente não precisa ter esse medo todo porque existe uma janela imunológica que facilita que o bebê entre em contato com esses alimentos e que não desenvolva essas alergias. Isso é bem importante, tá? E a gente precisa saber disso para ter um pouco mais de tranquilidade. A gente precisa ter aquela atenção de que quando vai começar a introdução alimentar, a gente precisa dar para o bebê experimentar alguns alimentos que são alérgenos, mas quando oferecer isso, não precisa ser o primeiro alimento também que o bebê vai entrar em contato, né? Ele pode estar entrando em contato com vários outros alimentos, e aí dentre eles, nesse período, né, de até uns 7 meses, 8 meses, você começar a oferecer alguns alérgenos. Que alérgenos são esses? O ovo, né, o trigo, o glúten, né, presente no trigo, e aí você pode fazer uma panquequinha e colocar um pouco de trigo. Então, assim, existem preparações que a gente pode estar fazendo, como a gente pode estar fazendo também com a farinha de amendoim, a farinha de castanhas, amêndoas, né, que a gente vai estar introduzindo esses grãos, esses alérgenos, mas de forma segura para o bebê, tá? E é muito importante que ele entre em contato com esses alérgenos nesse período, porque é um período que o bebê está mais apto para lidar com aquilo sem desenvolver alergia. Tardar esse oferecimento para, por exemplo, depois de um ano e tudo, a gente tem visto pelos estudos que não é benéfico, tá? Quando a gente começa a estudar mais a fundo sobre isso, ver o que pode estar fazendo, e que o leite materno é super importante nesse processo, né, de proteger o bebê contra essas alergias, a gente tem mais segurança ainda de que o leite materno vai estar ajudando a gente, tá bom? Se o bebê estiver enjoadinho, a Avenida tá perguntando, né? Se estiver enjoadinho, a gente vai dando a alimentação para o bebê de acordo com o que ele vai aceitando, né? A gente não força o bebê a comer. Principalmente se for algo novo, a gente vai ter que ter mais paciência. Pode ser que você dê... Outra coisa importante com relação a essa questão do macarrão, né? Só lembrando, o macarrão, por mais que você não faça BLW, você pode oferecer o macarrão para o bebê, mas não é aquele macarrão espaguete, tá? Aquilo ali, se ficar entre a gargantinha do bebê e a boca, né, que pode acontecer, se ele não conseguir engolir bem, ele pode até vir a se engasgar. Então, para o macarrão na introdução alimentar, você pode oferecer do tipo penne ou do tipo... Ai, como que é o nome? Aquele enroladinho. Parafuso, tá? Então, o parafuso e o penne são ótimas opções porque eles são curtos, são fáceis do bebê pegar e levar à boca, tá? E aí você pode estar oferecendo dessa forma que é mais seguro para o bebê, tá bom? Então, vamos aqui, mais uma pergunta. Deb, tem algum bebê na sua família que tem alergia alimentar? Ou ele tem alguma atopia, rinite, alergia, essas coisas? Porque assim, claro que sempre tem que ter acompanhamento, né, do pediatra. Muito melhor se tiver o acompanhamento também do nutricionista, tá? E se o bebê já tiver alguma reação, assim, alguma atopia, algum eczema atópico e tudo, é bom realmente que ele seja, é necessário, né, realmente, que ele seja acompanhado, inclusive por um alergista, tá? Então, assim, se é o seu caso ou de alguém que você conhece, deve sim ser acompanhado, tá?
Agora, se é um bebê que não faz parte do grupo de risco, e aí ele tá nessa janela, tudo você pode oferecer, mas lembra que é um alérgeno a cada 3 ou 5 dias, e aí para você se orientar bem, caso você já esteja trabalhando, às vezes é um pouco difícil a gente conseguir se organizar, pelo menos um por semana, talvez fique mais fácil. Você determina o dia do alérgeno, digamos assim, na sua casa, e aí você vai dar aquele alimento pro bebê. O peixe, por exemplo, a gente pode cortar filés, você corta em tira, e aí você pode assar no forno, por exemplo, que aí ele fica um pouquinho mais... ele perde mais água, ele fica mais durinho, mais consistente para o bebê pegar e levar a boca. Ou caso você não faça o BLW, pode desfiar e dar para o bebê. E o ideal para quem não faz BLW é dar tudo separadinho no pratinho, organizar separado para o bebê. Por quê? Porque o bebê vai estar sentindo os sabores diferentes. Ele vai entender que aquilo ali que ele está recebendo agora tem um sabor, aquela outra coisa com aquela outra cor, com aquele outro jeitinho, vamos supor, uma abóbora amassada, uma batata amassada. Então, assim, ele vai vendo as características dos alimentos. E aí, ele consegue distinguir isso. E aí, no início, você também não precisa estar oferecendo um monte de coisa para o bebê. Um monte de alimentos diferentes, né? Então, assim, você ontem ofereceu, sei lá, quatro alimentos para o bebê. Hoje você vai oferecer o alérgeno, você pode manter os 4 e mais aquele alérgeno. E aí você já vai tendo uma noção do que o bebê tá apresentando, caso ele desenvolva alguma reação, tá? Pronto, ela tá colocando aqui, né, que ela tem intolerância à lactose, tá? E tem rinite. Então, assim, no caso do seu bebê, precisa ter cuidado já com a lactose? Nem tanto, tá? Você pode oferecer também o leite, ele tá com 4 meses, né? Não tem problema, porque você toma leite, né? Se você gostar de tomar leite zero lactose, vai passar um pouco pro bebê, mas não tem problema, tá? É aquela história, né? Ele precisa ser exposto também. E se ele não apresenta alergia à proteína do leite de vaca, não tem por que também você retirar isso da sua alimentação. A gente só muda a alimentação da mãe quando percebe, e isso tem que ser acompanhado por um médico, sim. Quando a gente percebe que alguma coisa que a mãe anda comendo tá causando reação no bebê. Então, se tá tudo bem, nesses 4 meses, foi tudo bem, tudo normal, o bebê não apresentou nenhuma reação a nada que você tá comendo, tranquilo, mantém, tá? A gente não precisa modificar a alimentação da mãe pelo medo de uma reação alimentar na criança, tá? A gente faz, né, tudo como manda os protocolos brasileiros com relação a isso, expor os alérgenos. Muitas vezes as pessoas nem têm conhecimento de o que é alérgeno, o que não é, e expõe a criança ao alérgeno e fica tudo bem, tá? A não ser que realmente desenvolva alguma alergia, alguma manifestação, seja cutânea, seja gastrointestinal, às vezes até respiratória quando é muito grave, e aí levanta aquela questão: será que aconteceu? O que aconteceu, né? Será que foi alguma coisa que ele comeu que fez isso? E aí a gente vai investigar. Mas quando não há essa... o que a gente deve pensar bem, assim, pra ficar de orelha em pé? Não é tão amedrontado, mas de orelha em pé. É quando a própria criança realmente tem alguma manifestação assim. Que manifestações são essas? O eczema atópico, por exemplo. A criança tem alguma manifestação de pele que coça muito, inclusive aquela região fica até meio grossa, certo? E que bem ressecada, e a gente precisa estar passando sempre hidratante para estar protegendo aquela reação e aquela região, e inclusive às vezes fica até escurecida a região. Geralmente é a dobrinha do braço e atrás do joelho, tá? Então essas são as regiões. Geralmente essas reações elas não vêm só, aí vem acompanhada, no caso do bebê, né, da rinite, brônquica, de outras manifestações, inclusive respiratórias, tá? Então, assim, se o bebê tem isso, aí a gente precisa realmente, antes de começar a introdução alimentar, dar um pulinho no alergista, já conversar com ele, dizer que já está mais ou menos próximo de começar a introdução alimentar, e ele vai te dar ainda mais orientações do que fazer, de como tá detectando isso. Mas, no geral, as manifestações de pele são as primeiras, né? Que a gente percebe, né? Às vezes o bebê tá comendo alguma coisa e já fica vermelhinho, mas nem toda vermelhidão ao redor da boca, às vezes na mão onde aquela fruta ou aquele alimento encostou, é de fato a reação alérgica,
tá? Às vezes é uma sensibilidade a mais àquele alimento, seja porque o alimento foi, né, tá muito ácido, e aí aquilo ali causa uma reação no bebê, tá? Por exemplo, no caso do abacaxi, que é bem comum, né? Você deixa aqueles círculozinhos marronzinho no abacaxi, aquele ali quando encosta sempre dá uma queimadinha na boca. Então o que faz? Você tirou, come normal. Ou então, se o bebê é mais sensível, sempre fica cortadinho no canto da boca, você põe aquele abacaxi no fogo, deixa ele cozinhar um pouquinho e aí você oferece. Se só isso já foi suficiente para o bebê não apresentar mais a manifestação, isso acontece inclusive até nos adultos também, então a reação é por conta de uma enzima que existe no abacaxi que pode estar causando essa reação, que é a bromelina, tá? Então assim, existem reações alérgicas realmente, que a gente tem que ter cuidado, existem outras reações que são inerentes da própria composição do alimento, que vai fazer com que a peles sensíveis, né, manifeste alguma coisa, tá? Uma vermelhidão, uma coceira, tá? Mas o que é importante a gente frisar bem aqui? Que esses alimentos, a gente precisa não ter medo deles, mas introduzi-los com orientação correta na alimentação do bebê, de preferência já nos primeiros meses de introdução alimentar, a cada 3 dias ou 5 dias, ou se a sua vida for muito corrida, fica até difícil você tá organizando isso, um por semana pelo menos, e aí o bebê vai sendo exposto, o corpo dele vai reagindo aos poucos, às vezes sem nenhuma manifestação, aquilo ali vai ser para o bebê como outro alimento qualquer, tá? A não ser naqueles casos em que o bebê já tem uma manifestação de reações do sistema imunológico dele mais exacerbadas, no caso desses bebês com eczema atópico, que a gente precisa ficar de mais orelha em pé, tá? Mas assim, não tem isso, o bebê tá bem, o bebê não tem nada disso, ótimo, então vamos introduzir aos pouquinhos, porque a gente precisa ganhar esse período de janela imunológica. Conquistou esse período de janela imunológica, o bebê não desenvolveu, muito provavelmente ele não vai desenvolver. Como os bebês são muito pequenininhos, até os 24 meses, a alergia que mais comum é a alergia à proteína do leite da vaca, tá? E aí essa alergia, ela vai sendo, as manifestações dela vão sendo mais abrandadas com o passar do tempo. Geralmente, no adulto você não encontra mais isso. No adulto a gente encontra o quê? Alergia à lactose. E aí, alimentos que muitas vezes a pessoa foi exposta a vida toda, de repente, no momento da vida, ela não consegue mais estar produzindo algum enzima, e aí tem que parar o seu consumo, tá? Aconteceu com meus pais, tem em torno de 5 anos, mais ou menos. Os dois desenvolveram intolerância à lactose. Eu não tenho intolerância à lactose, nem minha irmã. Eu preciso deixar de comer leite? Não. Eu produzo, eu só preciso modificar minha alimentação se realmente acontecer algo que vá me levar a isso para o meu bem-estar. Se não, tudo bem, tá? Pelo fato deles terem desenvolvido isso, eu corro mais risco? Pode ser que sim, pode ser que não. O que a gente tem que observar? Existem outros fatores, não somente imunológicos, que influenciam o desenvolvimento de alergias. Alguns deles, principalmente, né, que é um dos mais fortes, é o estilo de vida e de alimentação. Se eu como alimentos que constantemente agridem o meu sistema digestivo, por exemplo, como bastante alimentos industrializados, isso aí pode realmente causar reações no meu corpo que podem me levar a uma intolerância ou alergia alimentar, tá? Então, o leite, se eu tomar em excesso, pode levar? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas tudo em excesso a gente sabe que não faz bem. E quando a gente fala de industrializados, né, um alimento só, às vezes, tem muitos compostos ali que são estranhos ao corpo, que são produzidos apenas para deixar o alimento mais gostoso, para a durabilidade dele ser maior. Só que aquilo ali vai causar uma repercussão no meu corpo e muito mais no bebê. Então, alimentos de bebê a gente tem que ter muito cuidado. Se é iogurte de fruta, que de fruta não tem nada, refrigerantes, esses alimentos bolacha, que tem um monte de coisa que não faz bem. Então, se você mora perto de algum lugar que tem alimentos frescos, aproveite, tá? Se você tem tudo ali, que foi cultivado, às vezes no quintal de casa, gente, isso é uma preciosidade tão grande. A gente que mora em cidade grande, a gente não tem isso. É muito difícil a gente conseguir alimentos frescos. E esse tipo de alimentação fresquinha, natural, sem agrotóxico, é que é o melhor para o nosso corpo,
vai ter os nutrientes que a gente precisa, e sem aquilo ali, aquela quantidade enorme de compostos que vão mais agredir, né, o nosso corpo, que são os agrotóxicos, que são tudo aquilo ali que é utilizado que não é natural, né? Então, o recadinho que eu queria dar hoje para vocês é esse, tá? A gente não precisa ter medo dos alimentos alérgenos, eles fazem parte da nossa alimentação. Qualquer coisa, na verdade, a gente pode desenvolver alergia, qualquer alimento que a gente já costuma comer, tá? Então, assim, tudo tem que ter moderação, tá? Você não precisa estar fugindo dessas coisas loucamente. Ah, não vou dar peixe pro meu bebê porque ele pode desenvolver alergia. Ah, não posso dar amendoim pro meu bebê, a farinha de amendoim, a farinha de castanha, a farinha de amêndoas, porque pode desenvolver. Não vou dar macarrão. Não vou dar camarão, por exemplo, pro meu bebê, porque ele pode desenvolver alguma alergia. Não, a gente não precisa ter esse medo todo. A gente precisa dar e observar. Não deu reação, ótimo. A gente continua dando, não precisa dar uma quantidade grande de uma vez só. Vai dando ao longo da vida, ao longo da introdução alimentar, que vai dar tudo certo, tá bom? Alguma pergunta, gente? Que vocês querem deixar algum depoimento? Alguns alimentos realmente, por exemplo, no caso do leite, né? A gente precisa muito do leite no começo da vida. Com o passar do tempo, não tem tanta necessidade, né? Realmente assim, porque o leite é bom, a gente come muito no queijo, né? Nos outros alimentos, mas necessidade, a gente supre o cálcio, por exemplo, com outros alimentos, né? As folhas também tem cálcio e a gente não precisa também estar demais assim no leite, né? A gente pode diversificar um pouco a nossa alimentação, tá bom? Mais alguma? E aí, gente? Como é que tá sendo essa... E como é que foi, Debbie, que você descobriu? Faz tempo que você tem a intolerância à lactose? Como que é a adaptação, assim, à vida, né, sem o leite? Que não é tão fácil, né? Eu tenho uns pais que sofrem um pouquinho por conta disso, né? Às vezes o convívio social sofre um bocadinho, porque às vezes você vai para o aniversário, tudo tem leite, né? Se não tem leite no bolo, é muito difícil, né? E se não tem numa coisa, tem na outra. É complicado. No meu caso aqui, não chega a ser, não é intolerância, não é alergia, não é nada, né? Mas, por exemplo, ir para algumas festas, algumas coisas assim, com o meu filho que não come açúcar ainda, né? Que ele tem 2 anos. Então, é difícil, né, pra gente. Às vezes a gente precisa, inclusive, trabalhar muito o psicológico da criança, às vezes o nosso também, quando a gente desenvolve alguma coisa, algum tipo de alergia, seja ele alimentar ou não, porque impacta, né, realmente. Às vezes precisa até de um acompanhamento psicológico, porque mexe tanto, né, com a gente e impacta tanto que às vezes a gente precisa realmente parar um pouquinho e tentar se recuperar emocionalmente, né? Eu tenho uma amiga que ela tem alergia a glúten e assim é bem difícil porque muitas coisas contaminam o glúten, né? Eu nem sabia, mas ela falou que só se ela entrar numa padaria, aquilo ali já causa algum tipo de manifestação nela, então assim é bem difícil, certo? Ah, que legal, Deb, que você consegue conviver bem, né? Assim, no caso dos meus pais é bem complicado, assim, e a reação deles é bem forte. Eles produzem muito pouca enzima lactase. Então, assim que eles comem, eles já começam, se eles comerem, eles começam a se sentir mal. E não prende. O intestino deles não fica preso. E aí fica bem difícil, assim, para eles conseguirem manter isso, assim, por exemplo, não comer, se não tiver com o remédio, com a enzima, né, fica bem difícil, assim, tem realmente que manter a enzima sempre com eles, tá? E deixa eu ver aqui mais alguma coisa. Então, assim, se você suspeita que o bebê possa ter algum tipo de intolerância ou alergia, você não sabe, leva. É sempre melhor pecar por excesso, né, do que por negligência. Então, assim, suspeitou, você pode levar. E aí, pra fazer, que aí eles podem fazer teste, tudo. Teste mesmo, assim como a gente faz no adulto, é um pouco difícil, porque o bebê, pra ele reagir, é um pouco mais difícil. Alguns testes realmente não vão
ou causam reação cruzada, e aí você não tem certeza se aquilo ali realmente é verdade ou não, né? Mas a gente pode estar realmente excluindo da alimentação. É o melhor tratamento e diagnóstico, né? Você retirar da alimentação e ver se o bebê melhorou, principalmente nos casos que o bebê ainda mama, né? Que no caso do seu, que é 4 meses, né? E no mais é observar e levar a vida, tá? Não precisa ficar com aquele medo excessivo. A gente tem sempre que ter cuidado, mas nada demais. É levar uma introdução alimentar com conhecimento, que é o que a gente sempre frisa, né? Tem que conhecer para poder ficar tranquilo. Quando a gente não conhece uma coisa, a gente fica muito amedrontado, não sabe fazer, fica nervoso. Quando você tem conhecimento, e é isso que a gente quer passar aqui, por isso que eu fiz essa live, para estar... Se você não conseguiu assistir outras lives de outros profissionais falando sobre isso, então a gente trouxe mais essa oportunidade nesse mês de maio, que está acontecendo muitas transmissões, né, falando um pouco sobre esse tema. Então por isso que eu trouxe para vocês, tá bom? E muito obrigada a você que está aqui com a gente até agora, tá bom? Nesse horário de almoço, eu acho que é um horário que talvez fique melhor para as pessoas que estão participando do que de manhã, não sei. Eu fiz o teste hoje para ver se mais pessoas conseguem estar acompanhando a gente, tá? Então, um grande beijo. Se você ficou alguma dúvida ou chegou agora no final, ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, tá? Pode mandar uma mensagem pelo direct, que eu vou ter o maior prazer em estar ajudando vocês, tá bom? Grande beijo, obrigada por você estar aqui, obrigada pelas perguntas, tá? Com as perguntas fica mais fácil, porque a gente às vezes se programa para estar explicando algumas coisas, mas aí existe a realidade de cada um, né? E aí quando a gente consegue atingir realmente a pessoa no que ela precisa, é muito melhor, tá bom? Então, muito obrigada, vamos marcar outras lives. Essa foi um pouco mais corrida, não deu para avisar vocês com antecedência, mas a gente vai se programando e vai deixando cada vez melhor para vocês, tá? Lembrando que o site tá no ar, já é o mamãequeropapá.com.br. Lá tem algumas informações também sobre introdução alimentar, tanto de BLW quanto, se você não fizer BLW também. O BLW, ele traz uma visão muito diferente do bebê poder ter essa autonomia na alimentação, mas existem aquelas informações básicas que a gente precisa, e aí eu também quero trazer mais duas novidades para vocês, além do site, onde eu explico muita coisa também. Existe um e-book gratuito que você pode baixar aqui no link da bio, e também eu fiz um e-book bem extenso para te dar mais informações, para te deixar ainda mais empoderada, com mais conhecimento, para você viver esse período de introdução alimentar de forma mais tranquila, tá? A gente sabe que é um período em que junta, né, o final do puerpério. Aliás, o puerpério já passou, mas assim, o cansaço, a preocupação com o bebê ainda é muito intensa. E aí, às vezes, a gente não consegue parar para ler, para estudar e tudo. Então, eu fiz esse e-book onde você vai encontrar muita informação já ali prontinha para você fazer a introdução alimentar com mais tranquilidade, com mais conhecimento. E aí, não esqueci de tal coisa, como que faz? Volta lá. Eu acho que o formato escrito é legal do que em vídeo, porque às vezes em vídeo você tem que estar voltando e passando e sair procurando em vários vídeos. E aí ali no PDF fica mais fácil para você achar a informação que você precisa. Então eu fiz esses 2 e-books, tá? Então um de introdução, de como que fazem esse período, né, da alimentação complementar, e um outro mais aprofundado para você ter mais detalhes ainda de como fazer e como viver bem esse período, tá bom? Um grande beijo, obrigado, um excelente final de semana para vocês, uma excelente sexta-feira, tá? E a gente se encontra mais vezes por aqui, e precisando, pode mandar um direct para mim, tá bom? Beijos!